Eu trago aqui para você hoje mais uma proposta semanal de devocional. Você que é uma mãe discipuladora que está caminhando junto comigo nessa jornada, nós vamos para mais uma proposta da semana. Se é a primeira vez que você está aqui, se você ainda não caminha com a gente, seja muito bem-vinda. Nós vamos essa semana, a proposta para essa semana é um devocional voltado para a pátria. Na quarta-feira da próxima semana é o dia 7 de setembro e nós vamos estar comemorando, a independência do Brasil e nós vamos fazer um devocional voltado para essa temática. A gente não vai tratar da história do Brasil com as nossas crianças essa semana. Nós tratamos aqui, o foco dessa proposta de devocional são crianças pequenas, crianças entre 2 e 6 anos de idade. Então, a gente não vai apresentar para eles a história do Brasil, o que aconteceu, que o Brasil era colônia, que se tornou independente, a gente não vai tratar disso. A proposta é voltada para a intercessão. Nós vamos ensinar para as nossas crianças a oração intercessória, certo? A gente sempre tem 3 objetivos da semana. O que são esses objetivos? 3 coisas que a gente vai aprender, que a nossa criança vai aprender, a gente vai aprender junto com elas. Então, para essa semana, o que a gente vai aprender? Que nós somos brasileiros, Crianças pequenas não têm muito noção do que é isso, a gente vai começar a falar para nós somos brasileiros. Segunda coisa, que nós devemos orar pela nossa nação. E o terceiro ponto que nós vamos aprender essa semana é que quando nós somos obedientes, a nação é abençoada pelo Senhor, certo? E aí, o texto bíblico que a gente vai usar é 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, que é um texto extremamente conhecido de todos nós, que o Senhor fala que quando tiver algo ruim para acontecer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, baseado nesse texto, a gente vai apresentar a oração intercessória para as nossas crianças essa semana. Para memorizar, eu coloquei 2 sugestões de versículo, certo? Ou o Salmo 33, 12, apenas o comecinho do versículo, ou o Salmo 144, 15. Desculpa, 144 não, gente, 114. Ou o Salmo 114, 15. São 2 versículos bem parecidos. Um é feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O outro é feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. São bem parecidos os textos. Eu coloquei só a parte A dos versículos, mas como eu falo sempre sobre a memorização de versículos, depende da demanda da sua criança. Se a sua criança é um pouquinho maior, 4 ou 5 anos, já consegue memorizar e invista no versículo completo. Certo? E quais são as propostas de atividades por semana? Como você já sabe, para cada dia da semana eu proponho uma atividade e essa semana as atividades serão da seguinte forma. Sempre lendo o texto bíblico todos os dias, então vamos para o dia 1. Leia o texto bíblico e explique que Deus estava falando para aquelas pessoas que se elas orassem pelo seu país e fossem obedientes aos mandamentos do Senhor, a bênção do Senhor viria sobre aquela nação. Aí você vai dizer, aquelas pessoas lá da época do texto bíblico, a nação delas era Israel, então elas oravam por Israel. Nós somos brasileiros, então nós vamos orar pelo Brasil, certo? Então você já começa a ensinar para o seu filho que ele tem uma nacionalidade, que ele é brasileiro e que ele é responsável, todos os brasileiros são responsáveis de orar, de interceder pela sua nação diante do Senhor, certo? E aí tem a sugestão de oração que está no arquivo em PDF, que você pode baixar, tá logo aqui abaixo. Se você estiver vendo esse vídeo lá, aqui no YouTube, não estiver dentro da plataforma, aqui embaixo também vai ter um link, que você clica nesse link e você vai ser direcionado para a plataforma, onde a gente tem de maneira organizada todos os nossos devocionais com os arquivos em PDF e com outros recursos. Você também pode pesquisar lá nas redes sociais, Aqui também tem um link, mas lá no Instagram você vai botar Liliane Dânima e lá pelo meu perfil você tem acesso a essa plataforma, que aí fica tudo bem organizado, é bem mais fácil para você conseguir acompanhar, certo? Então, essa vai ser a atividade do primeiro dia, um momento mais de conversa. No segundo dia, novamente, ler o texto bíblico, relembrar o que foi conversado no dia anterior e explicar que quando oramos por outras pessoas, nós estamos intercedendo. Aí a gente já vai introduzir uma palavra que provavelmente seu filho ainda não conhece. Então, você vai explicar para ele o que é intercessão. Filho, quando a gente está orando por outras pessoas, nós estamos intercedendo. É uma oração de intercessão. E Deus gosta quando nós oramos pelos outros, não apenas por nós mesmos. Certo? Então, e essa semana,
nós vamos interceder pelo Brasil, porque nós, que somos brasileiros, precisamos interceder pela nossa nação. Claro que, vou abrir aqui mais um parêntese, em outros momentos a gente vai falar de missões, que nós também devemos orar pelas nações, mas lembre-se que nós estamos, o nosso foco são crianças pequenas, então não dá pra ser muito abrangente, tem que ser, cada ensino tem que ser feito de maneira que a criança compreenda aquele conceito, aquele princípio, para depois a gente ampliar para outras coisas. Então, a sua criança ainda não entende sobre intercessão, a gente está apresentando esse conceito essa semana, então você vai dizer, nós somos chamados pelo Senhor para interceder pela nossa nação. Deus quer, Deus deseja que a gente faça essa oração de intercessão, certo? E aí você vai apresentar a bandeira do Brasil para o seu filho nesse segundo dia. Eu trouxe aqui para vocês verem, gente, eu comprei, veio num pacotinho assim, ó. Como esse ano é ano da Copa, então tem uma grande variedade de materiais na rua pra gente comprar. Veio nesse pacotinho assim, nessa embalagem, elas são assim, ó, bandeirolas, porque pra usar na decoração, né? Vieram 7 bandeirinhas aqui e foi menos de R$7, foi R$6 e alguns centavos. Então saiu a menos de R$1 uma bandeira. Então aqui o que eu vou fazer? Vou cortar rapidinho só pra vocês verem como é que vai ficar. Vou cortar aqui, ó, que vai ficar um para cada criança. Eu comprei mais de um pacote porque eu vou usar lá na igreja também. Mas, se para você, na sua casa, um pacotinho é suficiente. Então, ou talvez você até encontre uma mais barata. Então, aqui, ó, o material é bom, a imagem é boa, dá pra criança ver bem. Então, uma bandeira do Brasil para cada criança. No segundo dia, você apresenta a bandeira do Brasil pro seu filho. Lília, eu não vou conseguir de maneira nenhuma comprar uma bandeira, então você pode imprimir ou até mesmo desenhar a bandeira, mas é importante que o seu filho conheça a bandeira do Brasil, que esse aqui é um símbolo que nos representa. Cada nação tem a sua própria bandeira e essa bandeira aqui é o que nos identifica, né? O que identifica a nossa nação. Então esse é o segundo dia. No terceiro dia, nós vamos falar oração pelos governantes. Aí eu quero abrir aqui um parêntese e falar pra você que a partir do terceiro dia, terceiro, quarto, quinto dia, até o final da semana, os próximos dias todos até o sétimo, a gente vai interceder cada dia por um objetivo diferente. Aí lá na mesma loja que eu comprei as bandeiras, eles estavam vendendo isso aqui, ó. Foi R$4,30. Vendendo como se fosse, isso aqui é porta-copo para usar em festas, certo? Foi numa loja de festas. Com que objetivo eu comprei isso aqui? Para usar no momento da intercessão. Então, desculpa, de um lado tá aqui o símbolo do Brasil e do outro eu vou colocar o alvo de oração. Então, esse símbolo aqui é o quê? As crianças já sabem identificar. Quando tem essa plaquinha na rua, indica que naquela rua tem um hospital. Então, no dia que nós formos orar pelos enfermos, pelos doentes, a gente vai orar, a gente vai usar esse card, né, para identificar. Então, e assim eu vou fazer todas as outras identificações. Ainda não terminei de fazer, tá, gente? Então, essa aqui é os dos doentes, e aí a gente vai ter um dia orando pelos doentes, um dia orando pelos governantes, um dia orando pelos necessitados, um dia orando por mais escolas e o último dia orando por salvação. Então, eu vou usar isso aqui. Você pode ir na loja, adquirir um, tá? Que o valor tá bem acessível. Ou se você não tiver como ir, você pode fazer na sua casa. É importante, nossas crianças são muito pequenas, então nossas crianças precisam de algo visual. É importante isso. Nem todo dia dá pra fazer, às vezes a gente só conversa, tá tudo bem. O importante é fazer, eu sempre falo isso aqui. Mas se você puder, faça, certo? Você pode comprar, que o material é bom, é resistente, a impressão é legal, mas não conseguindo comprar, não tem perto da minha casa, não tenho como ir lá, você mesmo pode fazer em casa, certo? Então, os próximos 5 dias vão ser dias de oração, de intercessão. Cada dia você vai orar com seu filho por um desses propósitos que eu falei aqui. Lembre-se sempre de respeitar a idade da sua criança no que diz respeito à compreensão do que você vai falar. Então, por exemplo, no dia que a gente vai falar de orar pelos doentes, você vai dizer que existem muitas pessoas que estão nos hospitais, que estão doentes, que sentem dor, mas aí você vai respeitar a idade da sua criança. Evite mostrar imagem de hospitais lotados, de pessoas caindo no chão, essas coisas que são chocantes para nós adultos, imagina para as nossas crianças. Então, você usa ali, ó, só o símbolo do hospital. Filho, nós vamos orar por todos os que estão doentes, para que o Senhor cure eles.
para que o Senhor mande o remédio que eles precisam, para que o Senhor abençoe os médicos que estão nos hospitais, que os médicos tenham sabedoria para cuidar dos doentes, para que Deus mande mais remédio, para que Deus ajude a construir outros hospitais, enfim. Sempre respeitando o nível da sua criança. Se o seu filho tem 2 anos, você não vai fazer nada disso. Você vai só dizer, filho, a gente vai orar por quem tá dodói. E vai orar, papai do céu, abençoa as pessoas que estão dodói, que eles recebam cura. Amém. Fez a oração de intercessão. Entendeu? Aí você tem uma criança um pouco maior, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você já explora mais isso. A gente vai orar por quem tá doente para ser curado, a gente vai orar por quem trabalha no hospital, a gente vai orar por quem tem o dinheiro para comprar os remédios, que Deus abençoe os governantes, para que eles comprem as medicações certas, para que mais hospitais sejam construídos. Então você vai ampliando a intercessão de acordo com a idade do seu filho. Então se sua criança tem 2 anos, inclusive no PDF eu coloquei algumas observações assim. Se a sua criança tem 2, 3 anos, faça uma oração menor, mais curta. Sua criança tem, a partir de 4 anos, você já pode explorar mais cada um daqueles itens da intercessão. No dia de orar pelos governantes, orem pelas eleições, apresentem as eleições, explique para o seu filho, de novo eu vou dizer, crianças de 2 e 3 anos, você vai se orar. Filho, nós vamos orar pelo presidente da república, fala o nome do presidente, do atual presidente, né, que é o Jair Bolsonaro, fala o nome do governador do seu estado, o nome do prefeito da sua cidade. A gente vai orar por essas 3 pessoas, que eles são os governantes. Se Deus abençoar eles, a gente vai ser abençoado. Ora, abençoa, repete com a mamãe, né, abençoa o presidente. Eu botei uma sugestão de oração bem simples, ó. Para você fala, a sua criança repete. Querido Deus, abençoa os nossos governantes, que eles façam o que for melhor para todas as pessoas. E aí você pode colocar o nome depois. Abençoa o presidente Jair Bolsonaro, abençoa o governador fulano, e abençoa o prefeito, ou a prefeita, ou o governador, enfim. E aí você fala específico aí da sua localidade, certo? Se sua criança tem a partir de 4 anos, você já vai explicar para ela o que são as eleições. Esse ano vai mudar de governador, vai mudar de presidente, a gente precisa orar pelas eleições, para que Deus estabeleça a vontade dele, para que o melhor aconteça, para que seja eleita a pessoa que vai fazer o melhor para nós, a pessoa que respeite os princípios da palavra de Deus, enfim. Aí você vai orar com seu filho pelas eleições, certo? Então, faça essa distinção. E se você tem de 2 idades, como é o meu caso, o João tem 3 anos, a Maria tem 5. Então, algumas coisas eu faço separado. Faço só com o João e dou uma ampliada depois com a Maria, porque eu sei que dá para explorar mais essa questão com ela, certo? Então, os próximos dias são de intercessão. Usem a criatividade, apresentem coisas sobre o Brasil durante essa semana. Crianças de 5 e 6 anos, apresente o hino nacional, explique o que é. Vamos trabalhar com nossas crianças essa questão do patriotismo, né, de ter uma nacionalidade. Nós somos brasileiros, o Senhor nos fez nascer aqui com um propósito. Nós devemos amar essa terra, amar essa nação, interceder pelo nosso país, orar para que a bênção do Senhor esteja sempre aqui, que o Senhor possa sempre nos abençoar. Então, que o Senhor possa te conduzir durante esta semana, que seja uma semana de muito aprendizado, uma semana de intercessão, uma semana de tomada de consciência de que nós, como Igreja de Cristo, independente da nossa idade, 2, 3, 4, 5 anos, 50, 40, 90, se somos Igreja de Cristo, temos a responsabilidade de interceder pela nossa nação. Ainda mais esse ano, que é um ano de eleição, e tantas coisas estão em jogo. Nessa eleição de 2022, o que está em jogo não é apenas o preço da gasolina, o preço do feijão, o preço do arroz que a gente vai pagar, o preço do leite, da carne. O quanto que a gente vai pagar caro para andar de avião ou para andar de ônibus. É muito mais do que isso que nós temos que pensar quando formos votar esse ano. Então, nós precisamos, como Igreja do Senhor, orar por essas eleições, para que o Senhor possa nos guardar a Igreja de Cristo, e que o Brasil continue sendo preservado em princípios bíblicos, em nome de Jesus. Amém? Então, levante-se com sua criança e sejam intercessores. Se vocês já são, intensifiquem. E se ainda não são, que comecem a ser em nome de Jesus. Um beijo grande. Não deixem de compartilhar essa experiência com outras mães, incentivar outras mães a estar fazendo devocional com seus filhos, e compartilhem com a gente.